Olá, pessoal. No último vídeo, nós estávamos conversando sobre a fisiologia cardiovascular, né? Falamos sobre a contração do miocárdio e eu mostrei essa figura para vocês, em que vocês viam, ou que vocês conseguem ver, a relação entre os dois tipos de células que basicamente constituem o miocárdio, né? Que são as células autorrítmicas, que estão identificadas ali, ó, nessa estrutura arredondada aqui, né? Estão representadas aqui, certo? Então, as células autorrítmicas. Neste exemplo, no nó sino atrial, digamos, e as células contráteis do miocárdio. Tá? Então, esses são os dois tipos de células abundantes no miocárdio, as células autorrítmicas e as células contráteis. E essa figura mostra para vocês também a relação entre esses dois tipos celulares, ou seja, aqui nas células autorrítmicas ocorre a entrada de sódio, depois uma grande entrada de cálcio, e este cálcio, então, graças aos discos intercalares, né, ou são essas, o que ele chamou aqui, discos intercalares com junções comunicantes, que são estas em zigue-zague, são estruturas proteicas e permeáveis, né? Então, este cálcio, ele se espalha pelas células contráteis, estimulando o processo de contração destas células contráteis. E isso, então, faz com que o miocárdio contraia e relaxe, e a partir daí cumpra a sua função, que é de bombear o sangue, certo? Então, só para recordar rapidamente o que eu havia falado já no vídeo anterior. Vou passar a próxima figura, que vocês também já viram. Deixa eu levantar aqui. Bom, essa figura mostrei para vocês, né, que representa diferentes momentos do processo de contração, o processo de despolarização das células contráteis, das células autorrítmicas e das células contráteis, e, consequentemente, o processo de contração ocorrendo nessas partes, né, marcadas em roxo aí, nesses 8 momentos que o autor exemplificou para vocês. Essa figura eu também já mostrei no vídeo anterior, só para recuperar, tá? Nesta figura aqui, que vocês também viram, lembro para vocês dos locais onde encontramos células autorrítmicas, né? São nestes locais aqui, e estas células autorrítmicas, como vocês já sabem, se comunicam com as células contráteis, né? Então, essas células autorrítmicas sofrem um processo de despolarização, e esse processo de despolarização se espalha pelas células contráteis, fazendo com que essas células contráteis se contraiam. Mas o que é esse processo de despolarização? Bom, é a entrada de carga positiva, né? Primeiro entra a carga positiva nas células autorrítmicas e depois essa carga positiva chega às células contráteis. Mas o que é essa carga positiva? São íons, são os íons, né? Primeiro o sódio e principalmente o cálcio. Então, as células autorrítmicas, elas se enchem de cálcio e esse cálcio vai chegar às células contráteis, participando ou estimulando o processo de contração das células contráteis. Lembro para vocês que eu disse também que o processo de contração aqui nas células contráteis do miocárdio é muito semelhante ao processo de contração das fibras estriadas esqueléticas. Portanto, nós já falamos sobre esse assunto, tá? E vocês já conhecem o papel do cálcio, então, no processo de contração, tá? Se liga na troponina, desloca a tropomiosina e toda aquela história sobre a qual já conversamos.
Deixa eu passar a próxima figura. Se vocês ouvirem um som ao fundo, são os meus filhos em aula ali. Deixa eu passar aqui a próxima figura. Aqui, muito bem. Nesta figura, pessoal, nessas três figuras, que na verdade poderiam estar reunidas em uma figura só, a gente poderia dobrar essas três figuras em uma única figura, mas para fins didáticos o autor abriu esta uma figura em três figuras, para ficar mais fácil da gente entender, tá? Nesta figura, bem da esquerda aqui, deixa eu pegar minha caneta de novo, tá me fugindo a caneta. Aqui. Então, nessa bem da esquerda aqui, ó, vocês estão vendo, vocês podem ver que quando isto aqui se refere às células autorrítmicas, tá? Estas figuras aqui representam o que acontece dentro das células autorrítmicas ou células de marca-passo, em termos de despolarização, em termos de entrada de íons, tá? Com carga positiva, tá? Entrada e saída. Muito bem. Então, aqui, vocês estão vendo que as células autorrítmicas, em menos 60 milivolts, né? Aqui são milivolts, menos 60 milivolts, as células autorrítmicas estão polarizadas, ou seja, em repouso. Tá? Tudo bem. Então, vamos iniciar daqui. A todo momento, isso acontece centenas de milhares de vezes ao dia, tá? O nosso coração não pode parar de bater, né? A todo momento que a milivoltagem no interior das células autorrítmicas atingir menos 60 milivolts, se abrem na membrana plasmática das células autorrítmicas os canais I e F. Eu já falei para vocês, estes canais I e F são canais para íon sódio. Tá? Então, quando a milivoltagem no interior das células autorrítmicas atingir menos 60 milivolts, aqui, ó, se abrem os canais I e F na membrana celular das células autorrítmicas. E começa a haver, então, uma entrada de íon sódio nas células autorrítmicas, certo? E essa entrada de íon sódio, ó, começa a entrar sódio nas células autorrítmicas. E vamos seguir nessa figura da esquerda. À medida em que começa a entrar sódio nas células autorrítmicas, está entrando carga positiva, vocês já sabem disso, né? E a milivoltagem no interior das células autorrítmicas começa a se tornar menos negativa, porque está entrando sódio e sódio tem carga positiva. Então, menos 59, menos 58, menos 55, menos 50, menos 45, até que, quando chega a menos 40 milivolts, quando a milivoltagem no interior das células autorrítmicas atinge menos 40 milivolts, tá? Se abrem canais para íon cálcio, tá? E os canais IF se fecham. Tá? Se abrem canais para íon cálcio, quando a milivoltagem no interior da célula autorrítmica atingir menos 40 milivolts, todos os canais IF que estavam abertos se fecham e se abrem canais para cálcio, para íon cálcio. E começa, então, a ocorrer uma entrada de cálcio, agora já não é mais sódio que está entrando, é cálcio que está entrando nas células autorrítmicas. Tá? E na medida em que há uma grande quantidade de cálcio entrando, a milivoltagem no interior das células autorrítmicas aumenta rapidamente, ou seja, as células autorrítmicas
despolarizam. Agora elas estavam despolarizando já desde o menos 59, né? Mas a partir do menos 40, essa despolarização se torna muito rápida, tá? Quando atinge uma milivoltagem próxima ao mais 20 lá, vejam que entrou uma enorme quantidade de cálcio, e esse cálcio, vocês já sabem, né, ele se espalhou pelas células contráteis também, tá? Se fecham os canais para íon cálcio, aqui há uma pequena uma informação que talvez cause um pouquinho de confusão, mas vamos ignorar agora o cálcio, tá? Para que possa facilitar o nosso entendimento, e vamos agora imaginar que a despolarização das células autorrítmicas ocorreram e agora elas precisam repolarizar, ou seja, deixar de estar polarizada e voltar a estar polarizada novamente para começar uma nova onda de despolarização. E o que acontece neste momento, então, é que se abrem canais para íon potássio e começa a haver, então, uma saída de potássio das células autorrítmicas. Isso faz com que, gradualmente, as células autorrítmicas repolarizem, ou seja, a milivoltagem no interior das células autorrítmicas está novamente se tornando mais negativo, porque está saindo potássio, né? O íon potássio tem carga positiva. Então, aqui as células autorrítmicas estão repolarizando. Quando a célula autorrítmica atingir menos 60 milivolts, o que acontece? Acontece que os canais para íon potássio se fecham e se abrem os canais IF. E todo o processo se inicia novamente, ou seja, a entrada de sódio. Tá? Eu não vou entrar em detalhes no momento em que o sódio que entrou vai sair, nem no momento em que o cálcio que entrou vai sair, porque isso é um pouquinho mais complexo e pode, nesse momento agora, nos causar um pouquinho de confusão. Então, o que eu quero que vocês entendam por enquanto é o momento em que entra sódio, o momento em que que entra o cálcio e no momento em que sai o potássio, tá? Essa entrada de sódio do menos 60 ao menos 40, a entrada do cálcio a partir do menos 40 até próximo do mais 20 lá, e a saída do potássio próximo do mais 20 lá até o menos 60 novamente. Tá? Se vocês entenderem isso, vocês já têm uma boa noção desses estímulos elétricos que ocorrem nas células autorrítmicas e que proporcionam a contração das células contráteis do miocárdio. E vejam que o íon cálcio é o grande, o ator, né, o grande ator desse processo de relação das células autorrítmicas com as células contráteis, certo? Muito bem. Então, pessoal, as informações sobre essa movimentação, especialmente do íon cálcio, a gente consegue ter uma noção nestas três figuras aqui, tá? Vamos passar adiante, porque na próxima figura vocês vão ver a influência do sistema nervoso sobre o miocárdio. Sistema nervoso? Exatamente, sistema nervoso. Como é que eu sei que esta figura está me mostrando algo sobre o sistema nervoso? É fácil, né? É só eu olhar aqui o título da figura, ó. Estímulo simpático e estímulo parasimpático. Muito bem. Se eu estou falando em simpático e parasimpático,
Eu estou falando no sistema nervoso autônomo, certo? E se eu estou falando no sistema nervoso autônomo, eu estou falando naqueles neurônios que constituem o sistema nervoso autônomo e que são simpáticos e parasimpáticos e que trazem a informação lá do sistema nervoso central, certo? Até o miocárdio. Tá bem? Então, é por isso que eu disse. A influência do sistema nervoso sobre o miocárdio está representada aqui nessas figuras. E, obviamente, que essa influência se dá através do sistema nervoso autônomo, porque tanto a musculatura lisa quanto o miocárdio são inervados pelo sistema nervoso autônomo. Já sabem disso, né? Muito bem. Então, o que vocês estão vendo à esquerda aqui, ó, que representa o estímulo simpático, né? E no miocárdio, o estímulo simpático faz com que haja um aumento na frequência cardíaca e um aumento na força de contração do miocárdio, né? Para bombear mais sangue, né? Para aumentar o débito cardíaco. E o débito cardíaco é aquela quantidade de sangue que é bombeado pelo coração por unidade de tempo, né? Isso é o débito cardíaco, então o estímulo simpático faz com que haja um aumento no débito cardíaco, tá? E vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, nesta figura da esquerda, duas linhas. Esta linha aqui, que ele chamou de normal, mas que né, nós já combinamos que não vamos usar o termo normal, mas enfim, esta linha aqui, que é a linha preta, né, que ele chamou de normal aqui, ó, esta linha representa uma curva idêntica à que nós estávamos vendo anteriormente, né? Ou seja, menos 60 se abrem os canais IF, menos 40 se fecham os canais IF, se abrem os canais para íon cálcio, lá próximo ao mais 20, para de entrar cálcio, começa a sair potássio, certo? Esta é uma linha idêntica à que vocês estavam vendo no slide anterior. E se nós seguirmos esta linha aqui, ó, nós vamos observar que existem aqui representados, né, num intervalo de 2,4 segundos, isso aqui, esse S são segundos, né, um intervalo de 2,4 segundos, a gente tem uma, duas e três, nós temos 3 desses ciclos de despolarização e repolarização das células contráteis, certo? Mas, no momento em que o indivíduo, por exemplo, entra em exercício ou em qualquer situação em que ele observa um aumento na sua frequência cardíaca, começa então a chegar nas células autorrítmicas o estímulo simpático. Lembro para vocês que os neurônios pós-ganglionares simpáticos liberam nesta sinapse aqui o neurotransmissor noradrenalina, tá? E que estas células autorrítmicas também podem ser estimuladas pela adrenalina que vem pela corrente sanguínea, tá? Eu não disse no início da figura, mas eu falo agora, estas figuras mostram células autorrítmicas, né, pessoal? A mesma coisa que vocês estavam vendo antes, tá? Então, quando há o estímulo simpático, em outras palavras, quando há a ação do neurotransmissor noradrenalina ou da adrenalina sobre as células, né, quando a noradrenalina e a adrenalina se ligam aos seus receptores, que estão lá na membrana das células autorrítmicas, o que acontece? O que acontece é que há um aumento na sensibilidade dos canais IF, ou seja,
os canais IF se abrem mais facilmente, certo? E se abrem num maior número quando há estímulo simpático sobre as células autorrítmicas. E vocês podem identificar isso que eu estou dizendo olhando aqui na figura, ó, que não precisou nem chegar ao menos 60 e que já os canais de IF já se abriram. A milivoltagem no interior da célula autorrítmica nem precisou chegar lá no menos 60, porque a noradrenalina já estava se ligando ali e estimulando a abertura dos canais IF. E esses canais IF já estavam se abrindo e já começou a entrar sódio dentro das células autorrítmicas antes mesmo de chegar a menos 60 milivolts. Ou seja, nós vamos chegar rapidamente ao menos 40 milivolts aqui, porque vocês podem ver que esta curva da esquerda aqui, que representa a entrada do sódio, ela é mais íngreme, né? Ela é mais inclinada do que a do lado direito ali. Isso significa que entra mais sódio e mais rapidamente. Vai atingir o menos 40 milivolts. Quando atingir o menos 40 milivolts, os canais IF se fecham e se abrem os canais para cálcio. E vai abrir uma quantidade maior de cálcio agora, de canais para íon cálcio nas células autorrítmicas. Por quê? Repito, porque está havendo ação aqui do neurotransmissor noradrenalina e da adrenalina também. Então, há aquela invasão de cálcio, ela se dá um pouco mais rapidamente do que a curva ali em preto, e posteriormente vai acontecer a repolarização das células autorrítmicas. E vejam que, de novo, não vai chegar nem a menos 60 e já vai iniciar uma nova despolarização. Tudo este processo aqui, todo este ciclo, ele fica mais rápido quando está ocorrendo a ação simpática sobre o miocárdio, certo? Basta que vocês se movimentem rapidamente, entrem em exercício, qualquer situação em que faça ou em que ocorra um aumento na frequência cardíaca. Ao passo que agora, no mesmo intervalo de tempo de 2,4 segundos, nós temos um ciclo, 2, 3, 4 e praticamente 5 no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, em função da ação simpática aqui, todo esse processo de abertura de canais IF, de abertura de canais de cálcio e posteriormente abertura dos canais de potássio fica mais rápido. E isto caracteriza um aumento na frequência cardíaca e na força de contração do coração. Ou seja, aumento na frequência cardíaca é identificada como uma taquicardia, né? Um aumento na frequência cardíaca. E sempre ocorre através de estímulos simpáticos, né? Ação da noradrenalina ou norepinefrina, que são sinônimos, tá certo? Muito bem. Se vocês olharem agora a figura da direita, vocês vão observar uma ação parasimpática. E esta curva, em preto aqui, mostra para vocês o que ele novamente chamou de normal e que vocês já viram na figura da esquerda, esta curva, e também já vimos no slide anterior. E vocês já sabem que no intervalo de 2,4 ciclos nós temos, 2,4 segundos, nós temos 3 destes ciclos aqui de despolarização e repolarização, certo? E no momento em que começa a ocorrer uma ação parasimpática sobre o miocárdio, ou seja, no momento em que começam os neurônios parasimpáticos a liberarem acetilcolina nesta sinapse aqui, a acetilcolina se liga aos seus receptores nas células autorrítmicas e atrasa, entre aspas, a abertura dos canais IF. Né? Ela
torna estes canais IF um pouco mais lentos na sua abertura. Isso quem faz é a acetilcolina, o estímulo parasimpático, né? E aí, ó, vocês podem observar que chegou ao menos 60 e os canais IF nas células autorrítmicas não se abriram. E eles só vão se abrir quando chegar aqui a menos 60 e alguma coisa, 62, 63. Aqui, então, se abrem os canais IF, começa a entrar o sódio, vejam que esse sódio está entrando lentamente, que esta curva é bem inclinada. Quando chegar no menos 40, se fecham os canais IF, se abrem os canais de cálcio. Sobre o canal de cálcio, a influência aqui é muito pequena. Aí, quando chegar lá no mais 10, ou próximo do mais 10, nem foi, né? Nem entrou tanto cálcio assim, começa a haver uma repolarização. Todo esse processo, ele é mais lento, né? Porque a abertura dos canais leva mais tempo, e consequentemente a velocidade de entrada desses íons, primeiro o sódio, depois o cálcio, é mais lenta. Isto faz então com que naquele mesmo intervalo de 2,4 segundos nós tenhamos não mais 3, mas agora, sob o efeito parasimpático, 2 ciclos de despolarização e repolarização. Isto aqui vai levar a uma bradicardia, que é uma leve diminuição na frequência cardíaca, tá? Sob a ação parasimpática, certo? Então, vocês, não é novidade, né? Que o sistema nervoso central, obviamente, controla o miocárdio, que ele faz esse controle através do sistema nervoso autônomo, via simpática e parasimpática. Isso não é novidade para vocês. O que essa figura mostra para vocês é como o estímulo simpático, ou a acetilcolina, ou a noradrenalina e a adrenalina, e como o estímulo parasimpático, ou seja, a acetilcolina, agem sobre o aumento ou a diminuição na frequência cardíaca, certo? Muito bem, é isso que essas figuras mostram para vocês, tá? Ação do sistema nervoso autônomo sobre o miocárdio. Vamos ver aqui o que mais temos. Bom, nós vamos encerrar o vídeo aqui, pessoal, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a circulação sanguínea, tá? Esta figura aí está mostrando a circulação pulmonar para vocês, a circulação sistêmica, tá? E a gente vai conversar um pouco, porque nós estamos falando de miocárdio, estamos falando de sistema cardiovascular, tá? Então vamos falar um pouquinho da circulação sanguínea, tá? Certo, pessoal? Então, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.